Boa noite. Vamos começar a nossa live. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus e também é motivo de muita alegria estar com você aqui, tá? Então vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero falar de um assunto muito pertinente para os nossos dias, tá? Que é a superioridade da palavra de Deus. Um assunto muito pertinente para os nossos dias, né? Então nós vamos estudar a Bíblia e eu quero abrir um texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Segunda Pedro, capítulo 1, 16 ao 21. Ok? Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós mesmos nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero orar, vamos orar? Pai, queremos louvar o teu nome. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos a ti que derrame graça e poder em nossos corações, que o Senhor possa derramar do teu Espírito no meio do teu povo, agindo poderosamente em cada vida. Quero entregar os enfermos em tuas mãos, que sejam tocados e curados. Oro pelas famílias que têm perdido entes queridos, que sejam consoladas e que os corações sejam confortados pelo teu Espírito. Entrego, Pai, a nossa nação em tuas mãos, peço a tua bênção, tua graça. Oro pelas famílias, peço a ti que abençoe, guarde, derrame graça, Senhor, sobre cada família. E pedimos a ti, Senhor, que venha falar conosco através da tua palavra. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? A superioridade da palavra de Deus. Assunto pertinente para os nossos dias. Nós temos que nos preocupar sempre com isso, né? Porque a palavra de Deus é tudo para nós. Então nós vamos ver aqui a palavra do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele fala da superioridade da palavra de Deus, ele se mostra preocupado com as pessoas, pois ele sabia que elas poderiam ser enganadas. Então o apóstolo Pedro, quando escreve esta carta, ele fala também quais foram os motivos que levaram ele a escrever essa carta. E a gente pode ver isso no versículo 12.
Veja aí o versículo 12, ele fala assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco. É nela confirmados. E nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O apóstolo Pedro estava empenhado em pregar a palavra de Deus. Ele estava empenhado em ensinar as pessoas a guardarem a palavra. E ele fala no versículo 12, ele diz assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Veja, ele queria trazer o povo sempre lembrado da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus traz graça. A palavra de Deus traz cura na alma, no espírito. A palavra de Deus traz uma revelação de Deus aos nossos corações. A palavra de Deus nos traz vida eterna. Então nós precisamos da palavra acima de qualquer coisa. Então hoje nós precisamos estar sempre focados na palavra de Deus. E a gente vai ver aqui alguns textos falando sobre esse assunto maravilhoso que o apóstolo Pedro levanta. Ele estava preocupado porque ele sabia que as pessoas poderiam ser enganadas e se perderem pelo caminho. Então nós precisamos nos preocupar com isso também nos nossos dias. Esse assunto é um assunto muito vivo para nós. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, nos nossos corações. E a gente precisa se preocupar com isso. Então essa palavra é muito pertinente aos nossos dias, pois a palavra da verdade está ficando escassa. A palavra da verdade está sumindo. E a gente precisa se preocupar com isso. Muitos estão deixando a palavra genuína de lado por interesses pessoais. Por N motivos. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada. E como diz a palavra de Deus, há tempo e fora de tempo. Provérbios 22, 28, não é isso? Não, 2 Timóteo 4, de 2 a 5. E a palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. E eu quero ler esse texto com você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele traz também essa preocupação, que a palavra da verdade não pode ser roubada dos corações. A palavra da verdade precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque é através da palavra que as pessoas conhecem a Cristo. É através da palavra que as pessoas se despertam para o mundo de Deus. É através da palavra de Deus que as pessoas abandonam o pecado. Então nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, precisamos ser um evangelista dos nossos dias. Pregar a palavra para os nossos familiares, parentes, amigos, colegas, vizinhos, pessoas que a gente não conhece. Nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus. Então, que a gente possa entender essa preocupação dos apóstolos e que a gente também tenha essa preocupação. Estamos vivendo dias difíceis. Os apóstolos também viveram dias difíceis. Certamente, se eles estivessem aqui hoje, eles iam dizer a mesma coisa. Os dias são difíceis. A Bíblia diz que os dias são maus. Mas a nossa preocupação hoje, porque hoje estamos vivendo uma era diferente. Uma era da tecnologia, da internet. E as coisas estão aí. Então, muitas vezes, a palavra de Deus é substituída por alguma coisa. Alguém chama de estratégia. Olha, não existe estratégia melhor do que a pregação da palavra de Deus. Quando o apóstolo Pedro pregou, 2 vezes ele pregou. Uma vez 5.000 pessoas e outra vez 3.000 pessoas. 8.000 pessoas em 2 pregações. Qual foi a estratégia? Pregação da verdade, falando de Cristo. Então nós temos que nos preocupar em falar de Jesus. Tudo que nós precisamos ouvir é sobre Jesus. A salvação. Ele é o Salvador da humanidade. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Deixar de lado essas ajudinhas, que não é estratégia. Não existe estratégia melhor do que a pregação da palavra. Não existe. E a gente vai ver isso no texto. O texto bíblico vai dizer isso para nós. Esse texto aqui é um deles, Vamos repetir? Vamos voltar? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então é sério. A pregação da palavra é coisa séria e necessária. Tanto pregar quanto ouvir. Então nós precisamos ficar ligados. Não é porque estamos numa era diferente, Uma era da internet, da tecnologia. Não é por isso que nós vamos abandonar a palavra. Vamos criar coisinhas aqui, coisinhas ali, para que a gente possa atrair as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra. E
É a palavra quem vai trazer a graça aos corações. Deus não precisa de ajuda. Jeitinho, ajudinha, né? Estratégia, essas coisinhas aí não cola para Deus. Ele quer que a gente pregue a palavra. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Marcos 16:15. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso? É isso. Foi isso que Jesus falou. Então a gente precisa observar a palavra e ver o que Cristo quer que façamos nos nossos dias. Aí, pregar a palavra hoje vai ser difícil? Não tem nada fácil, né? Tudo é difícil. A gente vai pregar. Aí, o texto que nós lemos agora, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele disse que no final dos tempos as pessoas iriam fazer o quê? Abandonar a verdade. E elas iam sentir coceira no ouvido, nos ouvidos. E elas iriam se entregar às fábulas. Será que isso não está acontecendo já? Infelizmente já está acontecendo. Mas nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Pregar a verdade, falar a verdade. Expor a verdade do Evangelho. As pessoas precisam ouvir isso. Então Jesus falando aos discípulos, ele dá uma ordem poderosa, maravilhosa, para que os discípulos obedecessem. E eu quero ler esse texto aqui para você. Veja só. Qual é a vontade de Cristo? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então veja que quando nós pregamos a palavra, algo acontece. Quando a palavra da verdade é pregada, algo acontece no ser das pessoas. Por quê? Porque quem limpa é a palavra. Quem penetra no lugar onde homem algum pode tocar é a palavra de Deus. Então ela é superior a tudo. Num culto evangélico, pode ter um monte de coisa, né? Um bom louvor, que é bom, né? Que tem um bom louvor. Aí, você pode ter dinâmicas. É legal, não é pecado. Ter louvor, ter dinâmica, não é pecado. É coisa legal. Aí, você pode ter testemunhos. Legal, demais. Você pode ter N coisas num culto. Porém, a pregação da palavra de Deus é o carro-chefe. Se não tiver a pregação da palavra, não teve nada. Então nós precisamos nos atentar para essas coisas. A pregação da palavra de Deus é importantíssima. E a palavra de Deus é superior a qualquer coisa. Então o apóstolo Pedro, ele se preocupou com isso. E a gente vê aqui que Pedro já estava com a idade avançada. E ele fala sobre isso, né? Vamos voltar lá, no apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, 16.
desculpa, é no 12, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Isso é, trazer lembrados é o quê? Está sempre ensinando, não deixando brecha. Trazendo as pessoas sempre diante, né, mediante a palavra de Deus. Pregando a palavra para que as pessoas não venham se desviar dela. Aí ele diz assim: embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Enquanto estou neste tabernáculo. Está vendo ele dizendo? Mas aí, veja só. Despertai-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele está dizendo, estou perto da minha morte, estou de partida. Aí ele fala dessa partida, ó, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, né, o céu, conserveis lembrança de tudo. Ele está dizendo, eu vou me preocupar em pregar para vocês, para que vocês não esqueçam jamais daquilo que eu falei, ainda que eu não esteja mais com vocês. E essa palavra chega até nós. O apóstolo Pedro já foi embora, já partiu aí há 2000 anos, né? Mas essa palavra está viva. Essa palavra precisa ser levada aos corações, ela precisa ser levada às almas. Assim como ela chegou a nós, ela precisa chegar a outras pessoas. E quando a gente vê essa preocupação do apóstolo Pedro, essa preocupação estava carregada de amor, de zelo, de cuidado pelas pessoas. Ele sabia para onde ele estava indo, mas ele queria deixar também um legado para que as pessoas pudessem também ir para onde ele foi. E essa deve ser nossa preocupação. Temos que pensar nas gerações que vêm depois de nós. Deixar um legado de santidade, um legado de obediência. Para que as gerações que vêm depois de nós possam se lembrar não somente de nós, mas se lembrar do apóstolo Pedro. Porque nós não vamos pregar essa palavra em nosso nome. Ela deve chegar às pessoas, né, como sendo o apóstolo Pedro pregando, inspirado pelo Espírito Santo. Nós também devemos estar inspirados pelo Espírito Santo. Para que as pessoas não venham se entregar às fábulas. As fábulas já estão aí. Mas que elas possam se entregar à palavra da verdade, que elas possam entender que essa palavra da verdade é que vai fazer a limpeza, é que vai trazer a mudança, é que vai trazer a santidade, é que vai expulsar o pecado. É isso que nós precisamos ter dentro de nós e ensinar as pessoas a terem dentro delas. Essa palavra precisa estar em nossas mentes e corações. Mente fala de psique. Psique fala de razão. A gente entender o que a gente está fazendo. Coração fala de emoções. Fala de amor. Fala de um desejo de obedecer por amor, não por medo. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus porque nós amamos a Deus.
Não por medo, se eu não obedecer, eu vou para o inferno, eu vou arder no fogo, no lago de fogo e enxofre, eu vou perder. Não, não é por isso. É porque nós amamos a Deus. Nós obedecemos a palavra por amor a Deus. Você me entende? Nos nossos dias vão aparecer muitas coisas, como já estão aparecendo, né? Mas outras maiores, piores, aparecerão para nos desviar do caminho, para nos desviar da verdade que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos pregar a palavra para que não só nós, mas a humanidade possa receber a graça do Senhor que está na palavra de Deus. Então não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Observe agora uma palavra de Jesus a esse respeito. João 5,39, Jesus vai falar justamente a esse respeito que nós estamos estudando aqui. Colocando a palavra de Deus como prioridade. João 5,39. A palavra de Deus não pode ficar em segundo plano nas nossas vidas. Porque, na verdade, não existe segundo plano. Né? É primeiro plano ou último plano. É primeiro ou último. Não é primeiro e segundo. Então a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ou ela está em primeiro, ou ela está em último. Então aqui agora, nós vamos ler, veja só. João 5,39, Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então a vida eterna vai estar nas Escrituras. Elas vão testificar de Cristo. E João, quando ele escreve sobre a palavra e Cristo, ele coloca, veja só que interessante, João capítulo 1, versículo 14. Veja só o que João fala. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra e Cristo é a mesma pessoa. Então, quando nós estudamos a Bíblia, é como se estivéssemos assentados diante de Cristo e Ele falando conosco. Ele é mestre. Ele disse isso, que Ele é mestre. Ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então veja só, ele diz, aprendei de mim. Ele está dizendo, eu sou mestre, você é aluno. Observou isso? Então ele é mestre. Ele nos ensina. E quando nós aprendemos de Cristo, nós recebemos a bênção, a graça vem sobre nós. Então nós precisamos da palavra. A pregação da palavra é o carro-chefe das nossas vidas. Podemos nos preocupar com muitas coisas. Fazer um curso, né? Ganhar dinheiro, trabalhar, a gente fazer uma faculdade, sei lá, fazer um concurso. A gente pode fazer de tudo. Não é pecado fazer isso. Mas a palavra de Deus precisa ser a primeira nas nossas vidas. Ela tem que estar no primeiro lugar. Se ela não estiver no primeiro lugar, nada vai superar isso.
Você pode dizer, eu estou concursado, eu tenho um salário muito alto, eu moro no melhor lugar, eu tenho a melhor casa, mas se a palavra de Deus não estiver na sua vida, você é pobre, cego e nu e miserável, como diz a palavra de Deus. Tem gente que mora no casebre, no meio do mato, nem rua tem, lá no mato. Mas ele tem uma Bíblia, ainda que seja uma Bíblia velhinha, mas ele lê sua Bíblia, ele obedece o que está escrito. Ele é rico. Ele é milionário. Porque a riqueza não está nas coisas que o mundo oferece. A nossa riqueza está na palavra de Deus. O que o mundo oferece, passa. Mas Jesus disse que a palavra não passará. Então, a gente pode buscar as coisas desse mundo? Sim, a gente pode estudar, trabalhar, né? Fazer concurso, ganhar dinheiro. Essas coisas todas são coisas normais da vida humana. Tudo bem. Mas a palavra de Deus precisa ter a prioridade, a primazia, o primeiro lugar das nossas vidas. Aí, eu quero seguir um pouquinho com você. Ainda tem aqui algumas coisas para a gente ver. Precisamos ter cuidado com o modismo. Estamos vivendo uma era diferente, né? As coisas são mais, sei lá, mais rápidas, né? Hoje você tem um aparelho celular e esse aparelho você compra hoje feliz da vida, né? Eu comprei um aparelho e tal, paguei tanto e não sei o que e tal. Mas daqui a 2 meses sai uma outra série. E o seu aparelho que você estava tão feliz da vida que você comprou já está obsoleto. Tem uma série acima dele. Você compra um carro, você fica feliz da vida. Olha, eu comprei um carro. Tem que ver, rapaz, é assim, assado e não sei o que e tal. Mas daqui a 2 meses vem uma outra versão do mesmo carro. Você pode ver aí, tem uns carros aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ontem eu estava vendo eu vi um carro passando, ele é o 8. Aí depois eu vi um outro que é 2. Vai no mesmo lugar que o outro vai, né? O 2 vai, né? O 1 vai no mesmo lugar que o 8 vai. Só que o 8 é o 8. Né? O 1 vai, mas o 8 é o 8. O 8 tem coisas a mais. Então hoje as pessoas estão preocupadas com isso. Aí, o que acontece? A pregação da palavra às vezes fica escondida porque temos outras coisas aqui, né? A gente pode passar aqui um telão multimídia e alguma coisa assim, sabe? Uma estratégia bacana que vai chamar a atenção das pessoas. Olha, pode até chamar a atenção das pessoas, mas não traz salvação. Não traz a graça de Deus. Porque o Senhor falou que tudo isso vem pela palavra, pelo poder da palavra. Então a palavra de Deus não pode ser mudada. E tem um provérbio, Provérbios 22, 28, que diz que os marcos antigos não devem ser trocados. Então temos tecnologia, internet, multimídia, né? Temos um monte de coisa aí, metaverso, mas nada disso pode substituir a pregação da palavra. A pregação da palavra tem que acontecer. Porque a palavra de Deus é prioridade. E o texto, né, nós temos aqui o texto bíblico que nos serviu de base, 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versículo 16. E o subtítulo aqui
essa parte, esse subtítulo não é Bíblia, né? É um título, uma separação aqui, né, que a Sociedade Bíblica fez. Mas é interessante que o interessante aqui é que esse título ele está dentro do texto. Isso é, ele não está fora do texto, ele está dentro. Né? A Sociedade Bíblica aqui se preocupou em estudar o texto e depois falar assim, agora nós vamos dar um subtítulo aqui para esse texto. E foi o quê? Vamos ver. 2 João. Tem primeiro aqui, é segunda. 2 João, capítulo 1, versículo 16. Veja só. Oh. Desculpe, não é 2 João, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, 16. Olha só o subtítulo. A superioridade da palavra de Deus. Por que eles deram esse título? Porque eles leram o texto e eles viram que a preocupação do apóstolo Pedro era essa. De colocar a palavra de Deus como superior sobre todas as coisas. Então não se engane. A palavra da verdade precisa estar diante de você. A palavra da verdade precisa entrar pelos seus ouvidos. Porque quando ela entra pelos ouvidos, ela desce ao coração. E quando ela desce ao coração, ela faz algo novo. Então se preocupe com isso. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não importa se é por um pastor, por um apóstolo, por um bispo, né, por um evangelista, por quem quer que seja. Se a palavra de Deus estiver sendo pregada, pare e ouça. Porque é Deus falando com você. Então, Deus não vai vir nas ajudinhas, né? Não. Deus vai vir quando a palavra de Deus for pregada com verdade, com graça. Então, se preocupe com isso. E também ajude outras pessoas a se preocuparem também com a pregação da palavra. A gente vai ver sempre isso. Se você ler os apóstolos, eles vão falar sobre isso. Sempre. Colocando a palavra de Deus como superior. E que essa graça esteja em nós. Que o Deus da palavra possa derramar sobre nós o seu poder. Que essa palavra possa gerar vida em nossos corações. Que nós possamos nos preocupar sempre em estarmos diante da palavra poderosa de Deus. Porque é ela quem vai fazer mudança na nossa vida e vai nos conduzir ao céu para a eternidade com Cristo. Então cuidado com as boas ideias, né? Ah, não, eu tenho uma boa ideia, eu tenho aqui uma estratégia. A estratégia de Deus é a palavra. Que a graça do Senhor seja sobre nós, né? Que nós possamos nos preocupar sempre em ter a palavra de Deus dentro de nós. Não é só ter uma Bíblia, né? Ah, não, eu tenho uma Bíblia lá. Não, tem a Bíblia, mas você precisa colocar essa Bíblia dentro do seu coração. Ela precisa estar dentro de nós. Se ela não estiver dentro de nós, a gente não vai saber discernir as coisas desse mundo. E quando a palavra está dentro de nós, nós vamos discernir o que é de Deus e o que não é. E que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, né? Que Ele derrame sobre nós o seu poder e que sejamos sempre alcançados pela graça da palavra. Eu não sei se eu li esse texto aqui, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3, 14.
Sim. Veja só. Eu quero fechar com esse texto aqui. Fechar essa mensagem com uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Que o apóstolo Paulo vai falar das Escrituras. Veja só o que ele diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí veja só o que ele diz a mais. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa deve ser a nossa preocupação como filhos de Deus. Então, cuidado com as estratégias. Se tiverem estratégia, mas não tiver a pregação da palavra, foge. Foge disso. A pregação da palavra precisa acontecer, porque é através dela que nós vamos conhecer a Deus. Tá bom? E que a graça do Senhor seja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo tipo de mal. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos lares. Que o Senhor possa encher os nossos corações com a alegria da sua palavra. Tá bom? Que Deus abençoe. Que você, que está recebendo a palavra hoje, seja ricamente abençoado juntamente com sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por esse momento que passamos aqui, Senhor, juntos, estudando a palavra, aprendendo de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações, derrame graça em nossas vidas, que sejamos sempre alcançados pelo poder da palavra. Pai, que nós possamos dar ouvido à Tua voz, Senhor. E como disse o salmista no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. E que nós possamos dar ouvido à Tua voz poderosa, Senhor. Fala sempre conosco, Pai. Traga essa palavra aos nossos corações para que a Tua alegria possa estar em nós, Senhor. E que possamos nos alegrar sempre, ó Pai, quando ouvirmos a Tua palavra. E agora peço a Ti que venha nos despedir em paz, derramando graça e poder em nossas vidas, que sejamos sempre abençoados e guardados, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, derramar graça sobre nós. Oro pelos meus irmãos, Pai, que cada um sejam abençoados, Pai, os meus irmãos biológicos, meus irmãos em Cristo, todos sejam alcançados por Tua graça, sejam abençoados e guardados. Peço a Ti, Senhor, que venha estar agindo poderosamente, ó Deus, em nosso meio, e que a Tua palavra, Senhor, possa estar em nossos lábios e também nos nossos corações. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe aí. Pastor Eduardo, Deus abençoe, tá? Que a graça do Senhor seja sobre a vida do irmão também, o ministério, tá bom? A todos vocês que estão ouvindo essa palavra agora ou vão ouvir depois, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.